Oi, gente querida, gente boa. Nós estamos na nossa sequência de Mateus, capítulo 22. Hoje nós vamos ver do verso 15 ao verso 22. Mas há algo comum em todas essas coisas aqui, como eu disse ontem e repito agora, que é basicamente o mesmo público. Eles estão em Jerusalém e transitando entre o Monte das Oliveiras e o templo, dormindo na casa de eventuais amigos em Betânia, mas na maior parte das vezes nas grutas do Monte das Oliveiras e do Monte Olival, seja no oriente ou no ocidente do monte. É tudo muito curto, pequeno, fácil, acessível, e essa é a ambientação de quem vem acompanhando desde a semana passada. A figueira sem fruto, que acabou levantando uma questão para os discípulos sobre a manifestação iminente, peremptória, urgente, eventualmente da fé. E Jesus, que estava falando de hipocrisia de maneira metafórica, introduziu o tema sugerido por eles da fé e voltou para a hipocrisia, nos ensinando que onde existe hipocrisia não há fé. Porque aonde há fé genuína e sincera, não tem lugar para hipocrisia. Aí nós vimos que Jesus não parou por aí e disse aos sacerdotes, acadêmicos, escribas, anciãos do povo, fariseus que também estavam lá, pessoas de motivações as mais diferentes, juntamente com os apóstolos e com o povo, observador circunstancial. Aí Jesus, então, depois de ver que eles o vinham testando, vendo se o apanhavam em alguma coisa, disse: eu também tenho uma pergunta a fazer a vocês. E o que vos parece? E contou a história dos dois filhos, do que dizia sim, sim, sim e não fazia nada, e do que dizia não, 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 mas que se arrependeu no final, foi e realizou a vontade do Pai. E Jesus disse: qual desses dois fez a vontade do Pai? E aí eles perceberam onde é que Jesus os tinha levado. No encurralamento em relação a João Batista. O batismo de João era dos céus ou era dos homens? Aí eles ficaram pensando e disseram: bom, já sabemos onde é que esse cara quer encurralar a gente. Ele está nos botando entre esses dois filhos. Ele está insinuando que nós somos os filhos que dizem sim, 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 mas não obedecemos nada da vontade de Deus na vida. Enquanto esses outros que estão aí andando com ele, fascinados por ele, como publicanos, marginais, prostitutas e outros grupos, são os filhos não, que de saída dizem não, não queremos, mas que se arrependem, e quando a gente olha, eles estão lá, em plena ação. E aí a pergunta deles, se o batismo de Jesus era do céu e da terra, é porque se a gente disser dos céus, afirmando que João era um profeta,
ele vai perguntar para a gente, então por que vocês não acreditaram nele e não andaram e obedeceram o ensino dele? Se nós dissermos dos homens, é para ficarmos com medo e sairmos correndo e fugidos daqui, porque todo o povo considera João um enviado de Deus. Aí Jesus viu como eles tiveram que engolir aquela hipocrisia toda e disse, olha, eu tenho mais algo a acrescentar. Uma outra história a contar a vocês, e contou a parábola dos lavradores maus, aquele pessoal que recebeu tudo pronto, arrendou a vinha prontinha para produzir, e o dono da vinha se ausentou confiando no contrato, e depois, quando foi para receber já a primeira remessa de valores, ele mandou os servos iniciais para essa coleta, e eles disseram, que nada, a gente lá vai trabalhar para dar dinheiro para esse cara. É verdade que o campo é dele, as benfeitorias, o vinhedo, os silos, os estoques, toda a infraestrutura, que a gente chegou já estava tudo pronto para produção, mas a gente sabe que ele não quer vir para cá, então a gente vai tomar isso aqui no tapa. E foi o que fizeram, no tapa. Primeiro maltrataram e expulsaram os servos que vieram. Aí veio uma segunda leva. Escuta, a parte do dono disso aqui, e aí eles começaram a engrossar, chegaram ao ponto de matar pessoas nesse processo, até que o dono da vinha disse, eu vou mandar o meu filho. Ao meu filho eles vão obedecer. E aí eles olharam e disseram, agora é o filho, vamos resolver isso de uma vez. Matemo-lo e apoderemo-nos da herança. E aí a gente viu as implicações disso, o que Jesus estava dizendo. Então, naqueles dias, em todos os dias onde esse mesmo fenômeno se repete, com a recorrência de um dia depois do outro, isso é a coisa mais repetida do mundo, é como a religião vive, de usurpação do nome de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus, do ensino de Deus, da autoridade de Deus. São usurpadores. Nada é deles. Eles deveriam ser mordomos quebrantados que se entregassem com a melhor atitude de privilegiados em relação a fazerem o trabalho que eles tinham acertado que fariam, com a boa vontade que realizariam, mas logo, logo, não passa muito tempo, quando eles sentem que o povo olha para eles como os donos do negócio, aí eles começam a dizer que o negócio de Deus passou a ser deles. É por isso que você dá o dinheiro para Deus e cai no bolso deles. E você diz que está obedecendo a Deus, ou eles dizem que você está obedecendo a Deus, apenas se você obedecer a eles. É a mesma história que eu já falei imensamente em todo esse processo aqui de Mateus e durante toda a minha vida, para ser mais simples. Essa coisa é recorrente. E por fim, matemos o filho. Vamos eliminar Jesus da equação, tirar o evangelho. Vamos determinar as nossas regras, as nossas leis, as nossas doutrinas, o nosso modo de operar que nos serve. E quem for contra, a gente liquida, como eles chegaram, portanto, a liquidar o filho. Porque o dono da vinha chegou a ser inocente ao ponto de mandar o filho, para o filho dialogar com eles. E eles disseram, não, matemos o filho e tomemos posse da herança para sempre. Que, como eu disse, é o que a religião faz desde sempre. Jesus morreu e ressuscitou, mas na religião ele continua morto. Quem manda são os sacerdotes, os fariseus, os acadêmicos, os teólogos,
os milagreiros, os exorcistas, os confessionalistas, todos os que dizem que falam e representam Deus de um espectro ao outro desse guarda-chuva, dessa cobertura religiosa. E Jesus mesmo, como disse o escritor de Hebreus, foi crucificado a segunda, a terceira, a bilionésima vez. Pisaram no sangue da aliança, rasgaram o contrato da nova aliança de amor, de graça, de perdão, de bondade, e elegeram as leis da barganha e entronizaram o dinheiro como divindade suprema em relação à qual Deus só atende orações se forem feitas com a devida tradução monetária do desejo do indivíduo. E aí Jesus denuncia isso e esses líderes religiosos ficam com ódio, como diz aqui o capítulo 21, no verso 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava e começaram outra vez a buscar uma ocasião para o matarem, porque eles não querem fazer as coisas que fazem com todo mundo assistindo. Tem algumas coisas que eles querem fazer de maneira oculta porque eles têm medo da revolta popular. Fariseu e religioso, toda liderança religiosa tem pavor da revolta popular porque eles vivem do que o povo produz, do que o povo dá, do que o povo crê, dessas crenças manipuláveis. Então, esperam situação adequada. Aí Jesus, não satisfeito, no mesmo ambiente, no mesmo contexto, no mesmo dia, na mesma hora, conta outra parábola. Foi a que nós vimos ontem. É a parábola das bodas. Na primeira desse ambiente aqui era da vinha, era para trabalhar e remeter os frutos no devido tempo. Agora aqui é das bodas, é um convite para festejar. Jesus está usando uma linguagem, contando uma história parabólica para dizer, na realidade, nada disso tem originalmente a ver com trabalho e sim com celebração. Porque eu estou aqui como um sinal de celebração, de Deus chamando os homens para o casamento de Deus com a humanidade, do Filho de Deus com a humanidade, as pessoas. Deveria ser um tempo no qual a humanidade aproveitasse para zerar os seus caminhos e recomeçar num processo de metanoia coletiva, civilizatória, um outro tempo de alegria diante de Deus, de constatação e celebração do amor divino. E essa a ideia que Jesus está dando, quando diz que todos estavam sendo convidados para as bodas do Filho de Deus. E aí, o que acontece é que ele fala para o mesmo grupo de pessoas. E aí a reação é do primeiro grupo, que eram os religiosos, de todas as pressões de ranqueamento, de poder e de status, nenhum deles aceitou o convite do casamento de Deus, das bodas do Filho. Todo mundo arranjou desculpa ou não deram, em primeiro lugar, nenhuma importância. Já passou da hora. A gente agora já é dono de tudo isso. Ele está pensando o quê? Que a gente ainda fica impressionado com palavra de Deus, com convite de Deus, com amor de Deus, com gracinhas divinas para participarmos do banquete do Filho de Deus, da alegria de Deus, que nada.
ele se tornou um caduco, obsoleto, não viu que quem manda agora é aqui, em tudo isso somos nós. E ninguém está afim de nada disso, a gente já tem tudo na mão. E o nome de Deus nos pertence, as coisas de Deus são nossas, a gente já foi longe demais, não tem mais retorno. E acabou essa história de ficar impressionado com a palavra de Deus, com convites divinos, com graça divina. Então não queremos. E uns não deram a menor importância, outros foram cuidar dos seus negócios, dos seus reinos particulares, outros foram enriquecer mais ainda, porque as oportunidades que tinham conseguido eram extraordinárias, e outros tinham muita raiva dessa história de Deus enviar emissários, convidando para festas de amor e de graça. Eles se tornaram seres bloqueados para esse tipo de mensagem divina e foram mais longe ainda, agarraram os anunciantes, os mensageiros, os servos, os profetas, os proclamadores do convite dessa boa nova e os maltrataram a uns e mataram a outros. É o que diz aqui. E aí, Jesus profetiza dentro dessa parábola o que veio a acontecer 40 anos depois de Jesus dizer isso, quando os romanos destruíram Jerusalém, acabaram com tudo aquilo, e Jesus conta isso no corpo da parábola. O que vai acontecer então é que o rei, que convidou todo mundo para essas bodas de alegria, ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Eu fiquei ontem uns 15 ou 20 minutos explicando a relação entre esse rei irado e os fenômenos intrincados dos princípios da existência e dos princípios universais, daquilo que se diz de que o que o homem semear, isso também ceifará. Enfim, está tudo gravado aqui no YouTube. E eu fiz com todo amor para você ir lá e aprender. Eu não vou poder ficar repetindo o que eu já disse. E aí a atitude do rei muda. E ele manda buscar gente desprezível. Por encruzilhadas, becos sem saída, gente arrebentada. Tem alguns outros lugares nos evangelhos que fazem a descrição de uma parábola exatamente parecida com essa, pegando gente que é descrita nas suas doenças físicas, cegos, coxos, mendigos, abandonados, gente das encruzilhadas da existência, e manda que a casa dele fique cheia, e a lição e de gente boa e de gente ruim, de gente que tinha praticado o mal no curso da existência, mas que agora estava sendo convidada e aceitaram um convite e quiseram participar e vieram, e gente boa no curso da existência que, ouvindo o convite, apesar de ambos os grupos e pessoas estarem vivendo numa situação miserável e desgraçada de infelicidade, ambos os grupos aceitaram o convite e vieram, e a casa ficou cheia. E aí Jesus ensina que só há uma pré-condição. Você não tem que chegar mostrando atestado de saúde moral, ética, pessoal, religiosa, de nenhuma natureza, mas tem que chegar convertido. Tem que chegar com metanoia, com arrependimento, com mudança de mente na cabeça. E tem que chegar humilde. Tem que ter a coragem de deixar os seus farrapos para lá e vestir as vestes nupciais que eram dadas de graça na entrada. Até que apareceu um indivíduo aqui que se sentia eventualmente já bem aparatado demais e resolveu entrar por conta própria com as suas apresentações pessoais e foi identificado como alguém que não usava vestes nupciais e foi expulso. E Jesus, com isso, deixa
claro e dá a entender que muito provavelmente quem tenha tomado essa atitude de dizer eu não preciso nem ser vestido pelas vestes oferecidas por Deus, pelo rei, por esse que representa a manifestação de Deus em estado de convite, de casamento com a humanidade, nós não precisamos disso, de nada dele. A gente já se veste melhor do que tudo que ele prepara. Nossas obras, nossa religião, nosso dinheiro, nosso recurso, nossa moral externa, nossas etiquetas, tudo isso, as vestes que a gente tem são muito superiores. E aí chega o rei e olha e diz, aqui não. Podem jogar esse cara fora. E aí eu falei sobre a desembocadura disso, que eu repito, hoje pela segunda vez está tudo gravado aí no YouTube. Foi o que falei no dia de ontem. Então, no verso 15, que é o que nos toca no dia de hoje, se diz o seguinte, então retirando-se os fariseus, ficaram lá os sacerdotes, os anciãos do povo, mas os fariseus se retiraram para uma consulta, para uma conferência entre eles, num lugar reservado, nas imediações, só eles com eles próprios. E o tema é como é que a gente vai fazer para surpreendê-lo. Porque ele é o rei da palavra. Ninguém consegue surpreender esse cara com assuntos, temáticas, discussões, proposituras. A gente precisa criar uma armadilha para ele com base na palavra, no que ele diz. Porque ele diz o que ele quer. Ele só sabe dizer de um modo que ninguém tem aonde pegá-lo. Porque é inquestionável a inteligência, a sabedoria e a capacidade que esse Jesus tem de entrar pela porta que ele quer entrar, sair por onde ele decide abrir e ninguém consegue tangenciá-lo. Porque ele é completamente inalcançável na inteligência, na sabedoria, na postura, na atitude, na lógica dele, na simplicidade lógica esmagadora. E que nos deixa embasbacados. Então a gente tem que encontrar alguma coisa, alguma saída. Aí quando você lê em Marcos 12, no verso 13... Marcos 12, no verso 13, que conta exatamente a mesma história, você vê o seguinte na narrativa de Marcos: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Ou seja, dando a entender que os sacerdotes, com os anciãos do povo, e os demais acadêmicos e escribas estavam também por trás disso. Os fariseus foram os escolhidos para esse diálogo, porque estavam mais habituados a discutir com Jesus. Havia grupos dele que tinham se mudado de Jerusalém para Galiléia só para ficarem discutindo com Jesus. Tamanha era a obsessão desses indivíduos. Já tinham ouvido muitas coisas e visto Jesus fazer muitas coisas, muito mais do que os sacerdotes, que não saíam de Jerusalém, muito raramente. E agora, são eles os eleitos. Olha, vocês já tiveram mais oportunidade, vocês já ouviram o discurso todo, vocês estão mais íntimos do que ele diz, de como diz. Então, vocês se preparem, em nosso nome, em nome de todos nós, porque a gente precisa apanhar esse cara em alguma contradição. E aí são esses os que chegam e dizem, ô mestre, e olha só o que eles dizem. Começam a chamá-lo de mestre, como eles chamavam com regularidade quando queriam
incensar Jesus. Mestre, bom mestre. Eles sabem chegar com aquela diplomacia da mentira, com aquele escárnio velado e, ao mesmo tempo, com aquela vontade tão básica de seduzir, como se Jesus fosse um panaca como os demais, que eles viviam seduzindo com palavras de glamourosidade. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Bota lá para cima, vamos levantar o cara. Vamos levantar o cara, sabemos que tu és verdadeiro. E não te importas com quem quer que seja. Tu és verdadeiro e tu não estás nem aí para as impressões de terceiros. Tu és o ente mais independente que nós já conhecemos. E mais ainda, sabemos que tu não olhas as aparências dos homens. Não dás a mínima para vestimenta, maquiagem, adereços, joias, sinais de luxo, de emergência, ou de supremacia, ou de status quo, de poder. Tu não dás a mínima. Tudo isso a gente já viu que para ti é besteira. Tu não olhas essas coisas. Antes, tu examinas a vida segundo a verdade. Olha a quantidade de elogios verdadeiros que eles estão te dando e dizendo acerca de Jesus. Segundo a verdade é que tu ensinas. O caminho de Deus e não dos homens da religião, nem dos rabinos, nem dos mestres, nem de ninguém. Tu não amparas o que tu dizes em citações, como disseram os rabinos tais, 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 e as escolas tais, tais, tais. Tu falas com a naturalidade de quem está simplesmente dizendo o que sai de dentro de si mesmo. Sem precisares recorrer a nada nem a ninguém, não buscas validações. Tu queres é ser honesto com o caminho puro e simples de Deus. Essa é a exaltação que eles combinaram fazer. Aí se você abre aqui em Lucas 20, no mesmo texto, está em Mateus, está em Marcos, está também em Lucas, você vê a mesma coisa sendo engendrada. Como eles chegam com essa decisão, essa disposição de, pela palavra, quererem ludibriar, impressionar e seduzir para colocarem um anzol em Jesus, para ver se o prendem pela palavra. Então, aqui no verso 19 de Lucas 20, vá prestando atenção, porque isso ajuda você a montar um cenário e compor a participação dos presentes, dos protagonistas do Evangelho. Naquela mesma hora, os escribas, que são os doutores em teologia, em história, em ensino dos rabinos, dos mestres, e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, como a gente já viu antes, pois perceberam que era em referência a eles que Jesus tinha contado essas parábolas, a dos lavradores maus, a das bodas. Era em relação a eles estavam morrendo de raiva com o que Jesus estava dizendo, mas não estendiam a mão porque tinham medo do povo. Observando-o de olho, imaginaram. Foi quando eles chamaram os fariseus e disseram: olha, vocês são os melhores entre nós para criar ciladas e arapucas de palavras. E aí os fariseus saíram, inclusive com ordem de pagarem os mais malandros e os mais espertos em jogos de palavras, em lógicas discursivas, públicas, para ver se pegavam Jesus em alguma
fragilização argumentativa. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, que eram os fariseus. E dentre os fariseus, eram fariseus mais fingidos que os fariseus já eram fingidos. Eram os expertos em farisaísmos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Eles já estão aqui em pleno processo de engendramento daquilo que depois de mais um tempo veio a se transformar no julgamento da cruz. Mas estão se preparando. Então, voltando para Mateus, no capítulo 22, no verso 15, eles designaram os fariseus e deram dinheiro para os fariseus prepararem um bom esquema, um teatro de palavras e de argumentatividade que criassem um laço do qual Jesus não conseguisse sair. E eles chegaram uma hora que disseram: Eureka, a gente já sabe o que vai fazer. Aí também chamaram para junto deles os herodianos, que eram os que serviam na corte de Herodes e que tinham um interesse extraordinário em religião, política e religião, política e religião, como a gente vê acontecer desde então até o dia de hoje. Os herodianos, os que viviam dentro da corte de Herodes e que tinham vínculos profundos com os fariseus, com os sacerdotes, com todos os demais, trabalhavam juntos, política e religião, e combinaram que juntos eles voltariam para Jesus para seduzi-lo. E aí, olha só a sedução conforme Mateus. É a mesma que a gente viu em Marcos e em Lucas. Mas olha só como isso foi tão impressionante que tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, a mesma construção é colocada de tão veementemente real e espantosa que ela foi na tentativa ardilosa deles de pegarem Jesus em alguma palavra. Disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Outra vez, quando você está querendo pegar um tolo que é muito inteligente, sabe mais do que a maioria, mas é tolo de alma, é impressionável, é embabacável, é aquela pessoa que fica orgulhosa de si mesma, é vaidoso. Pode ter o conhecimento que tenha, a ciência que possua, de qualquer que seja a área. No caso aqui, envolvia teologia e o todo da vida, das práticas e das éticas do cotidiano. Era o que estava interessando a esse grupo. Então, o que você faz? Você exalta. Se você é um hipócrita, se você é um mentiroso, se você é um canalha, esse é o melhor caminho. Exalte o seu inimigo. Coloque-o em pedestais elevadíssimos. Faça-o se sentir confiante. Faça-o pensar que ele já venceu de tal maneira e de forma tão esmagadora que agora já não há mais opositor, porque os supostos anteriores opositores já foram tão vencidos que agora reconhecem de saída que você é o cara, que você é verdadeiro, é verdadeira. E é assim que eles chegam. Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. É como a gente viu em Lucas. E não as doutrinas dos homens.
Tu estás interessado na essência das verdades espirituais. Que coisa para deixar alguém mais envaidecido? Se é um idiota, se é um tolo, se é um bobo, se está procurando aplausos humanos e reconhecimento e validação exterior, a maioria cai nessa esparrela. És verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Em ti não existe relatividade de nenhuma natureza, tu estás preocupado com o que é. Que tu afirmas é que o que é, e não adianta ficar brincando de tornar isto outra coisa que não seja o que na realidade, como verdade, se apresente. E também nós sabemos que tu fazes isso tudo sem te importares com quem quer que seja. Já demonstraste aqui para os sacerdotes, para as figuras mais eminentes de Israel, do templo, dos oficiais e oficialatos, de todos os níveis e ranqueamentos, tu já demonstraste a tua independência total e o teu ancoramento na vontade de Deus. Não te importas com a opinião de terceiros, não queres saber que a média ponderada diz a teu respeito. E a maioria das pessoas ouve isso e diz, poxa, fiz amigos. A guerra acabou. A gente pode agora conversar numa boa, porque eles já se renderam, já tiraram o chapéu e fizeram a reverência a mim. E mais ainda disseram, porque tu não olhas a aparência de ninguém, de homem nenhum. Tu não olhas os ranqueamentos, nem as estrelas, nem as patentes, nem os diplomas, nem a vernacularidade, nem o que as pessoas apresentam como estofo da sua suposta grandeza e superioridade. Para ti nada disso funciona. É uma tentação. Por isso é que eles se retiraram para confabularem, receberam dinheiro, financiaram os mais inteligentes e ardilosos e com capacidades de discussão e de vernacularidade superior. Chamaram também os herodianos, que sabiam fazer todas as médias palacianas e carregavam também uma espécie de validação autoritativa da presença do rei Herodes, como quem também se curvava e se subordinava a essa sabedoria superior, incomparável, divina e sublime. É isso que eles oferecem a Jesus. E isso mesmo sendo oferecido à maioria dos seres humanos que eu conheço, mesmo os melhores, já iam ficar empavonados e dizerem, eu acho que eu venci isso aqui. Eles enfim me enxergaram, enfim me perceberam, enfim me reconhecem, enfim identificam a minha sublimidade, a minha superioridade, a minha vinculação com o que é absolutamente superior e o meu compromisso, o meu ancoramento de alma com o que é verdade transcendente acima de todas as especulações humanas, eles enfim me compreenderam. Enfim. A maioria cairia nisso e baixaria a guarda. Mas Jesus conhece o coração humano. Como diz o Evangelho de João, que é o quarto evangelho, diz o seguinte, numa circunstância parecida com essa, diz, Jesus, todavia, não se confiava a nenhum deles. Preste atenção. João diz, Jesus, todavia, não se confiava a nenhum deles.
porque bem sabia o que era a natureza humana. Jesus, porém, não se confiava a nenhum deles, porque bem sabia do que era constituída a natureza humana, os ardis humanos, os joguinhos humanos, as maldades humanas, os mascaramentos humanos, a disfarçatez humana, as malícias humanas. Ele não é um inocente bobo passando entre nós. Ele sabe quem nós somos, sabe quem entre nós é sincero e quem entre nós finge ser sincero e quem entre nós é mentirosamente mascarado até não conseguir mais, de tão perverso que se tornou no seu mascaramento. Mas é assim que eles chegam. E é assim que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas nos mostram a mesma abordagem com as mesmas palavras, com a mesma indução, com a mesma tentativa de sedução e de constrangimento no coração de Jesus em relação a baixar a guarda e a conversar num nível totalmente despreocupado, desguarnecido com eles, porque agora, supostamente, eles estão reconhecendo que Jesus venceu. Esse diálogo entre as perguntas cretinas deles e as respostas divinas de Jesus. E aqui, deixa eu abrir um parêntese. Para quem quiser, tem 2 livros meus, grossos, onde eu pego todas as perguntas feitas nos 4 evangelhos a Jesus, as perguntas cretinas enviadas a Jesus, são muitas, são dezenas e dezenas, não essas aqui apenas, e as respostas divinas dadas por Jesus. E você acha aí na Prólogos, na bio, por exemplo, do meu Instagram ou nas minhas plataformas, tem lá sempre o link da Prólogos, onde estão os meus livros. Perguntas cretinas, respostas divinas. 2 tomos. Fecha esse parênteses. Pois bem, então, eles são crentes que, ao fazerem essas introduções e com esses grupos de protagonistas e de representações tão supostamente submissos e quebrantados e admitindo a vitória da sabedoria de Jesus sobre eles em qualquer instância e sobre todos eles, e aqui estão os indivíduos mais temidos e intelectualmente mais empoderados no meio de todo o povo e da religião de Israel no ambiente do primeiro século. Então, depois dessa exaltação, no verso 17 se diz: dize-nos. Após exaltarem-no, agora eles perguntam: dize-nos, pois, à luz disso tudo, à luz de quem tu és, à luz de quem sabemos que tu és, à luz do que demonstras que tu és, à luz da tua sinceridade inescapável e verdadeira, dize-nos o que te parece agora o que nós vamos perguntar. Porque nós sabemos que de ti nós vamos contar com a resposta mais honesta, mais sincera, mais verdadeira, mais imparcial. Porque é assim que tu és. E vocês notem como esse ardil se manifesta presente em todos os ambientes da vida de Jesus e da vida em família, da vida profissional, da vida religiosa, da vida política. Quando há pessoas inteligentes mesmo em ambientes e notam que estão lidando com alguém que está fora da curva e acima da média, não existe recurso mais importante para você armar o seu laço, a sua arapuca, para fazer o seu zaz e prender
do que elogiar, do que criar uma atitude de esguarnecimento pessoal e particular, porque a pessoa vem a crer pela sua própria vaidade que venceu o concurso das cretinices e que agora eles reconhecem quem você é. O que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? É a mesma pergunta que se faz nos evangelhos que tratam dessa mesma temática, com essa mesma introdução. Essa é a pergunta simples. O que te parece? Fala aqui pra gente. Somos teus irmãos, judeus, nascemos aqui na Palestina, onde também vive o povo de Israel. Estamos debaixo dos romanos, que são os nossos senhores, e não temos nem direito a usar a nossa moeda pessoal. A gente usa essa moeda. O dinheiro que circula na globalização é o dinheiro de César, é o dinheiro dos romanos. O que te parece? É lícito ou não é lícito? Diante de Deus, à luz da Bíblia, à luz da Torá, à luz da Escritura, ou à luz da tua sabedoria, do teu conhecimento íntimo de Deus, a quem tu chamas Pai, tu chamas Rei, tu dás poder acima de tudo e de todos. E à luz dessa intimidade que não busca validação de terceiros para fazer essas afirmações tão peremptoriamente honestas que tu fazes, dize-nos só isso, que a gente tem dúvida a respeito. Que a gente paga o tributo na maior dúvida. Bate até uma certa culpa na gente. Será que a gente está agradando a Deus, dando dinheiro para César, o imperador? Ou será que a gente deveria fazer uma greve de impostos para César? E só dar dinheiro para o templo, para os sacerdócios? Enfim, tem um monte de questões embutidas nessa pergunta. É lícito ou não é lícito darmos o nosso tributo, pagarmos e entregarmos o nosso dinheiro, as nossas taxas, essas tarifas impostas por César? É lícito ou não? Aí Jesus olhou para eles. Olhou para ele. Olhou para eles. Olhou para eles. Jesus, porém, tem esse porém, tem essa adversativa. Eles estão falando é com Jesus. Não é com um bobão, um teólogo deslumbrado, um articulista cristão, ficou soberbo e arrogante, ou um escritor religioso que produziu um best-seller, ou alguém celebrado pelas suas acumulações de cursos, ou de dinheiro, ou por causa do carisma que todos reconhecem, ou por causa da congregação da mega church que ele dirige, com espetaculosidade em cultos e liturgias que são shows impecáveis. Ou seja, esses bobos que dizem eu tinha um sonho de consumo, não que eu não pudesse viver sem a realização daquele sonho de consumo, mas Deus sabe que no fundo do coração eu queria um Rolex. E aí ele disse, cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Aí ele me deu esse Rolex de $120 mil. Eu tinha um outro sonhozinho de consumo, ele me deu aquele Jaguar ali, milhares de dólares.
porque eu estou cuidando das coisas dele, do dízimo que você põe aqui para Deus, e eu estou cuidando tão bem que vem tudo para o meu bolso. Se é um cara assim, se é um idiota assim, como quase todos são, não importa se são acadêmicos, progressistas, a vaidade, a soberba, a arrogância, o ensimismamento, o narcisismo toma conta tanto de intelectuais quanto de pessoas que têm lideranças carismáticas e que são entes intelectualmente falando burros, mas têm uma grande capacidade de impressionar e comunicar, por qualquer meio ou via. Em qualquer dos dois extremos que você queira, a mesma vaidade diabólica está presente. E disso eu sei até a milésima geração. Eu sei, eu vejo, eu enxergo. E eu vejo que não tem bom. Se não é por um lado, é pelo outro lado. Se não é pelo poder de arregimentar a gente, impressionar e conquistar respeito de políticos que queiram fazer tudo o que um líder religioso, seguido por milhares de pessoas, pede, determina ou diz que deve acontecer, ou sejam os intelectuais que se arvoram a trazerem as melhores ideias. No fim, se você espreme o caldo de vaidade, acaba estando presente tanto de um lado quanto de outro. Porque essa é a natureza humana. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia. Malícia. Essa é a palavra usada aqui em Mateus. Porque tem uma disfarçatez e por trás dela tem um golpe. É um estelionato de pensamentos, de raciocínios, de declarações, de palavras. É uma armadilha vernacular e filosófica e de pensamento e de exaltação psicológica. Mas Jesus conhece-lhes a malícia do coração. E conhecendo-lhes a malícia, lhes respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Olha aqui para mim. Por que me experimentais, hipócritas? Por que me experimentais, hipócritas? Imagina só, depois de todo esse ensaio, quando eles fazem essa pergunta, com a melhor carinha deles, como quem estava agradando uma moça virgem, os olhinhos brilhantes, nos dizem, porque nós já chegamos à conclusão de que tu é que sabes tudo, tudo. Por favor, salva-nos dessa culpa de ilicitude. O que a gente deve fazer? A gente paga ou não paga tributo a César? Jesus, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas, mascarados? Vocês pensam que eu não estou vendo vocês? Eu enxergo o intestino grosso de vocês saindo pela boca, pela alma. Eu enxergo a caca espiritual que vocês babam em tudo que pensam e produzem. Eu enxergo. Vocês são óbvios. Seus religiosos canalhas e mentirosos, acostumados a enganarem a multidão dos iludíveis. Vocês vieram brincar comigo? Brincar com Deus? Achando que podem seduzir-me com as vaidades de vocês, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Cadê?
Cadê a moeda? Aí eles trouxeram uma moeda. Eu vou pegar essa pedra aqui, que tem mais cara de moeda, embora não passasse de algo desse tamanho. Uma pataca. Trazei-me uma moeda. Aí eles trouxeram um denário, que era o dinheiro fundamental para se reunisse o valor necessário para o pagamento do imposto, dependendo de qual fosse a tarifa, ou a taxa, ou o imposto, ou o tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie? Ou seja, a cara, a estampa. Aqui nesse dinheiro, nessa moeda, tem uma cara. Não tem uma cara impressa? Em alto relevo? Quase todo o dinheiro no mundo, tanto em papel, que já é uma raridade você achar, mas quando você ainda acha moedas, elas todas, tanto as moedas quanto o papel, o dinheiro de papel, trazem uma efígie, uma impressão, uma estampa, uma face de alguma figura honorífica. No caso aqui era César, o imperador. Ali estava impressa a fisionomia, provavelmente, de Tibério. Estava lá. E Jesus disse: está aqui, não é? Eles disseram: está aqui. Jesus disse: de quem é essa cara aqui? De quem é essa cara aqui? Vocês conseguem ver de quem é essa cara aqui? De quem é a cara na efígie? De quem é a inscrição? Vocês sabem ler? Então eles responderam: de César. Aí Jesus então lhes respondeu: portanto, dai, pois, a César o que é de César. Não é a cara dele que está aqui? Não é um dinheiro que ele manda imprimir e circular pelo mundo? Então, deem a César o que é de César. E deem a Deus o que é de Deus. E eu, particularmente, penso, e aí sou eu, não há nenhuma indicação em lugar nenhum, que Jesus tenha dito a eles que o estavam observando, com a efígie e a inscrição: olha aqui, deem a César o que é de César. E olhou para o alto e disse: deem a Deus o que é de Deus. Isso aqui é forjado aqui, nas fornalhas do Império Romano. Nenhum anjo fez isso, Deus não criou isso. Isso aqui é produção da iniquidade de quem quer que seja. Deem a quem dá valor a isso, isso. Mas Deus não trabalha com mamon, não trabalha com essas categorias. Essas categorias estão aqui para serviço humano imediato, por causa da dureza e da maldade e do egocentrismo e do desejo de controle e de propriedade que habita a maldade do coração humano. E de César também. Deem a ele o que é dele. E deem a Deus o que deve ser dado a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com toda a tua força, com todo o amor sincero e verdadeiro, que se transforme em amor a Deus nas práticas do amor ao próximo como a ti mesmo. É isso que interessa. Eles ouviram isto e se admiraram e, deixando-o, foram.
Não, chega. Para nós basta. Para nós basta. Por hoje, pelo menos, esse cara não dá, não tem condição. Ele é impegável. E ele faz todo o nosso argumento se voltar contra nós mesmos, sem falsificar coisa nenhuma, porque a moeda é de César mesmo. Falou a verdade, com sinceridade, sem querer agradar ninguém, nem a César, muito menos a nós, porque ele mesmo está desvinculado do significado dessa moeda e nada para ele é a mesma coisa. Ela está aqui para ser utilizada. E César diz que a origem é dele, que a cara é dele, então deem para ele o que ele diz que é dele. Não roubem. Agora, eu estou aqui representando outros interesses que vocês não me entenderam, até o dia de hoje. Não são os de César, nem os de Herodes, nem os do sumo sacerdote, nem o do Sinédrio, nem tampouco o dos grupos e das seitas e das denominações, dos fariseus, dos essênios, dos zelotas, ou dos sicários, ou de qualquer outro grupo revoltoso, ou simplesmente do povo da Galileia, vinha em nome da Galileia. Não. Eu estou aqui em nome do meu Pai, em nome da vida, em nome da verdade. Vocês não disseram que é assim que é. E é assim que será. Ele não foge de nada e bota tudo na cara da mentira e da hipocrisia, deixando que a hipocrisia tenha que engolir-se a si própria. Como toda vez que o Evangelho é objeto desse tipo de encaramento e de provocação perversa, vocês podem ter certeza, não haverá, em sendo algo que é indagado, perscrutado, de alguém que carregue mesmo o Espírito de Cristo, o Evangelho de Cristo, e se porte, se comporte e carregue a atitude de Jesus e carregue a mente de Cristo e a lógica de Cristo Jesus, essa pessoa se torna invencível nessa argumentação babaca do mundo. Filosofias idiotas, economias idiotas, teologias idiotas, argumentações idiotas, de entes idióticos. Ninguém aguenta. São perguntas cretinas que não suportam as respostas divinas. Eu só espero de todo o coração que você não entre nessa de querer encurralar Jesus com as perguntinhas da sua idiotice. Como eu vejo aqui, a gente faz um post, tem milhares de comentários lindos, maravilhosos, mas sempre tem lá uns 15, 20 ou 30 fariseus, herodianos, alguns indivíduos que vêm já com carta marcada, são predeterminados para chegarem ali e dizerem a mesma coisa. Vocês não suportam uma resposta. Não suportam, ficam loucos, com ódio, com raiva. Apelam para a ignorância, falam palavrão, te xingam. Não suportam. Não aguentam a verdade. Nunca aguentaram. Essa gente aqui nunca aguentou, nem aguentará, vai morrer se aguentar, sem aguentar no dia de hoje. Não aguentam nem no encaramento e no enfrentamento de um serzinho pequenininho como eu. Vão encarar a lógica do Evangelho de Cristo Jesus? Não. Eles fogem. Eles chegam uma hora que dizem, não, a gente tem que se preparar muito melhor, porque com esse cara não dá. Como eu gostaria que no dia de hoje algumas pessoas desistissem
da idiotice, da tentativa de encurralar Deus. Porque tem gente, nos nossos dias, tem uma multidão de pessoas que dizem, eu vou pegar Jesus nessa. Às vezes eles querem pegar os crentes burros, os pastores idiotas, hipócritas. Depois de um tempo eles não sabem mais nem separar uma coisa da outra, aí eles começam a tentar procurar argumentos contra Jesus. E é o que eu vejo que acontece cada dia mais nas redes sociais. Os crentes são tão patéticos que já nem se precisa mais falar da pateticidade deles. Mas eles falam tanto no nome de Jesus sem praticar o evangelho que tem agora uma multidão enorme de pessoas querendo relativizar Jesus por causa dos crentes. Você já notou? Você já observou? Que cresce enormemente a quantidade de pessoas e de argumentações que querem relativizar Jesus por causa da idiotice dos crentes, das igrejas, dos religiosos. E aí eles constroem um Jesus patético que passa a ser objeto de avaliações esdrúxulas todos os dias e que são feitas a Jesus como se Jesus fosse aquilo e desse modo. Porque eles querem ofender a maluquice e a sandice dos crentes e não sabendo mais aonde mexer neles, porque nem precisa, eles próprios são o seu próprio laço. Começam daí para frente a quererem relativizar o Evangelho e Jesus. E como a gente já viu aqui, Jesus mesmo disse, não faça isso não, é perigoso você se arremeter contra a rocha. Você vai ser estilhaçado se você der contra a rocha. Pá! Você vai ser estilhaçado. E se essa rocha cair em cima de você, você vai ser reduzido a pó. Então, não brinca com o que é santo, nem com o que é sério. Porque isso faz mal ao teu coração, à tua mente. Quando você se idiotifica, querendo idiotizar Deus, quem se idiotiza, profunda, filosófica, teológica, moral e comportamentalmente, e nas atitudes e nas emoções, é você. Quem se emburrece é você. Quem se ajumenta é você. Quem perde a lucidez é você. Mas a palavra da verdade está dita a você, hoje, aqui e agora. Faça o que você quiser dela. Senhor Jesus, eu te imploro que essa palavra singela, simples, sobre a qual eu já falei tantas centenas de vezes, tenha encontrado um lugar, um abrigo no escaninho do ser de alguém ou de alguns ou de muitos, por tua misericórdia. Faze que ela chegue ao encontro de quem precisa, ou seja, enviada a quem precisa, ou por acaso divino, alguém tropece nessa palavra e tem os seus olhos iluminados. É o que eu te imploro, que tu realizes, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ficar por aqui hoje, amanhã a gente prossegue, vendo mais uma pergunta cretina que vem aí. Então agora uma seita, a seita dos saduceus, que eram pessoas que não criam em transcendência, em sobrenatural, nem espírito, nem em ressurreição, nem em céu, nem nada disso. Eram como muitos religiosos, especialmente teólogos que eu conheço, acadêmicos, que não creem em nada místico, nada, mas tem uma fissura
pelo sagrado. Eles não amam e não servem a Deus, eles servem o sagrado. Tanto é que o que sai da boca deles é sempre um culto ao sagrado. Assim eram os saduceus, eram os servos do sagrado. Mas amanhã a gente vai ver o que eles trazem a Jesus e como Jesus trata a incredulidade deles, cheia de sagrados e de rituais do sagrado. É o que eu peço que Jesus faça com a gente, é nos abrir também o entendimento para essa percepção. Agora olha aqui para mim, vocês estão vendo passar aqui um CPF com o meu nome e o nome da minha mulher, é um Pix, para aqueles que dizem a gente gostaria de ajudar você particularmente, o Pix é esse. E também você está vendo passar aí agora um outro Pix que é um CNPJ. Esse Pix do CNPJ é para ajudar o meu ministério e eu queria que você fizesse muito isso. Porque a gente, como eu disse ontem, está precisando trocar 2 câmeras aqui que já deram o que tinham que dar. Elas ainda têm uma imagem razoável. Corta para essa aqui, tá nela? Deixa eu ver ali. Tem uma imagem ainda razoável. Corta para essa aqui, por favor. Deixa eu ver lá. Tem uma imagem razoável, só que o aparelho já deu o que tinha que dar. Ele está esquentando. Hoje, enquanto eu falava aqui, a Clarinha já veio, se não me engano, 3 ou 4 vezes. Operário, eu olho para o outro lado, porque eu não quero me distrair. Mas o bom é não precisar ter que fazer isso, ligar e desligar o aparelho, porque ele está travando, frisando. A gente tem que trocar. E eu não vou te dar referências de número. Eu creio que você pode ser tocado no seu coração e ter uma grande alegria, e o que você venha fazer seja do tamanho da alegria que você terá em fazer e da possibilidade que você tenha de realizar a alegria desse fazer. É assim que é com Deus em relação a qualquer coisa que em nome dele se faça. O que passar disso já é manipulação que nega o Espírito de Cristo e do Evangelho. Portanto, está aí o Pix se você decide, conforme a alegria do seu coração. Agora, tem gente que diz, eu queria outra maneira de contribuir, eu não gosto de fazer as coisas no Pix. Então escreva caiofabio.com.br. Escreveu? caiofabio.com.br, entra, e aí cai. E eu já te dou um bem-vindo. Você clica ali em cima em contribuições, tá vendo? Ó? Clicou. Obrigado. E aí tem 2 bancos, Santander, com conta e CNPJ correspondente à conta, e o Banco do Brasil, com os mesmos dados de agência e de CNPJ correspondente a essa conta do Banco do Brasil. E embaixo, em preto, mais opções de contribuição. Você clica, passa daí e chega nos mesmos 2 bancos, depósito ou transferência bancária, e embaixo, alternativa nova. Cartões de crédito, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo, para especialmente aqueles que gostam de fazer contribuições programadas, 3, 4, 6 meses, 1 ano para frente, e o cartão de crédito se presta a esse tipo de programação que você queira fazer, e a gente gosta porque a gente já olha e vê o que nos aguarda nos meses futuros e pode se planejar melhor. Abaixo disso tem o PagSeguro, que você está cansado de saber como é que se usa, e o PayPal para quem está nos assistindo no mundo inteiro. Tem gente nos lugares mais variados da Terra nos assistindo. Os mais variados. Tem em quase tudo que é país do mundo tem gente nos vendo e falando com a gente. Eu me assusto fraternalmente com os carinhos que eu recebo, às vezes, nos lugares mais impensáveis da Terra. Aí vem passando alguém, dá uma parada assim.
E às vezes é brasileiro, às vezes é português, às vezes é angolano, às vezes é marido de brasileiras, americano, escandinavo, ou árabe, aprendeu português numa estada no Brasil, e aí, por alguma razão, amigos mandaram vídeos meus, e aí o cara começou a assistir, continua a ver, aí ganhou uma intimidade com você, espalhada aí pela terra, e você nem vê, como outro dia eu estava chegando com a Adriana dos Emirados Árabes, quando eu ouvi um grito de um árabe que olhou aquela fila, estava lotado, devia ter mais de 1.000 ou 1.500 pessoas naquele saguão enorme e moderníssimo. E eu ouvi aquele grito daquele cara, hey, falando inglês. Look at him! Look at him! He's a very famous guy. He's from Brazil. Hey, I want to talk to you. And then começou a falar de maneira gritada, todo mundo no aeroporto olhando assim. Eu falei, daqui a pouco vão aparecer outros. E eu estava aqui na maior distração. Mas você vê que não tem lugar. Aonde você vai na Terra tem gente que de um modo ou de outro chegou até você e te assiste. Então, é com você que eu estou falando agora. Se você está me vendo e ouvindo, tem o PayPal como alternativa de participação sua, ajudando na manutenção de tudo que a gente faz aqui. Agora, me dá uma extrema alegria é quando você escreve aí caiofabio.com.br/cursos. Já escreveu caiofabio.com.br/cursos? Agora enter. E aí tem as bandeiras, os banners dos meus cursos, Reconexões, a chave hermenêutica, o ativar, do dilúvio ao apocalipse, medo, atravessando os lutos da vida, suicídio, tabu do suicídio, no divã de Deus, essas angústias tão presentes na vida de todo mundo. E tem muita gente fazendo, eu queria que você fizesse, porque tem começo, meio e fim, e é um crescendo. É um crescendo. Você chega no final do processo, a cabeça é outra, o olhar é outro, o pensamento é outro, a interpretação é outra, a atitude é outra. O ancoramento existencial já é outro. A postura, a fundação, a segurança, a paz, que excede a todo entendimento, já veio e tomou conta de você. Então pegue qualquer desses cursos. Só clicar em cima. Você que está dizendo, como é que eu sei que curso eu pego? Clique em cima, porque aí dentro eu apareço dizendo, clique aí em cima do banner, ó, esse do luto. Eu vou aparecer falando do que eu te entrego aí. São 17 tipos de lutos diferentes, e muita gente fazendo e precisando fazer. Porque eu não estou falando só do luto criado pela morte ou pela partida de um ente querido, é de vários outros tipos de luto e de sentimento de perda avassaladora. E eu entendo disso razoavelmente bem. Então, eu estou compartilhando o que eu conheço a partir de mim, e não de teoria, e não de livros sobre sofrimento humano. É da vida, da minha carne, do meu sangue, da minha alma e dos pedaços de mim que já me foram arrancados. E eu sei como dói e sei como a gente fica curado. Então pegue aí qualquer desses cursos e aí dentro eu falo e explico o que você vai receber. Agora, nesses dias eu tenho tido muita alegria de oferecer a você o meu mais novo curso, que é o Poder dos Salmos. Tem um poder de natureza psicológica, existencial, poderoso mesmo, fantástico. Por isso é o poder dos salmos, porque é poderoso. E os salmos, eu já os subdividi, já tem mais de 1.500 gravados para frente. Já tem, desculpa,
um ano e meio gravado para frente, de muitos salmos. São 150 salmos ao todo. E eu vou subdividindo e comentando, tendo Jesus como a chave hermenêutica, a chave interpretativa. Cada fragmento de salmo vira um evangelho, com contexto respeitado, com exegeses respeitadas, com história antecedente e imediata respeitada, com a datação respeitada, com a aplicação respeitada, mas com a existencialidade e a psicologia pertinente à interpretação segundo Jesus e o Evangelho, aplicados à vida da pessoa, à sua vida. Então está aí, os salmos sendo lidos tendo Jesus como chave interpretativa. Aí, enquanto você faz esse curso, você vai aprendendo também, você mesmo, a ter Jesus como chave hermenêutica para você interpretar e vai, a partir dos salmos, aprendendo a interpretar a Bíblia toda e a interpretar a vida toda. Você ganha a lógica de Cristo Jesus, os paradigmas de pensamento de Jesus para interpretar a vida. Isso muda tudo. E muda a tua vida, vira do avesso e te dá uma força de viver extraordinária. Está aí para você, peça. O que você tem que fazer? A pergunta, caiofab.com.br/curso. Está escrito aqui. É só isso. Entre aí e peça o seu. E eu volto com você amanhã, depois de 13h. Um beijo. Fiquem com Deus e não deixem de se inscrever aqui nessa plataforma do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva. É de graça. Aperte o sininho para ser avisado de quando a gente entra no ar ou posta coisa nova. Convide os amigos para clicarem aí agora. Envie o link para os amigos. O link de tudo aquilo que você olha e vê e diz, poxa, eu tenho amigos que precisavam ouvir isso. Manda para ele com uma recomendação, siga. Tem mudado a minha vida, como eu tenho ouvido milhares de pessoas me dizerem. Caio, parece que entra ali aquela palavra e uma mão invisível arrancou de dentro de mim um carnegão de morte. Eu pensei que nunca ia sair, que eu ia morrer com aquilo e foi assim, ó. Eu sei o que eu estou lhe falando, eu não estou inventando conversa fiada, eu tenho milhões de testemunhas dizendo a mesma coisa. Ninguém diz, eu fiquei rico com o Caio me ensinou a ganhar dinheiro, mas milhões de pessoas nesse país, sem falar as milhões que já partiram, as milhões que estão vivas, dizem, eu estava desesperado e encontrei o Evangelho pregado pelo Caio, e o Espírito Santo tirou com a mão a minha agonia e me consolou e me confortou e me animou e me ensinou a viver. Eu sei que é isso que o Evangelho está fazendo. Por isso eu dou graças a Deus de todo o meu coração. E é por isso que eu volto todo dia e voltarei com você amanhã, outra vez, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.